Eu recebi um compartilhamento de um vídeo que eu já deixei de seguir há muito tempo. Quando a gente não se agrada do espírito daquela pessoa, quando a gente não tem afinidade com o mesmo pensar, a gente não é necessariamente ficar seguindo e ficar provocando ou ficar alguma coisa. Não. E foi assim que eu fiz com essa pessoa. Parei de seguir. Não tenho curiosidade em saber o que ele anda fazendo, o que ele fala, mas eu fui compartilhado uma fala dele e aí eu ouvi. Uma pessoa translocada. De antemão, eu venho dizer aqui também que não é contra a pessoa. Não. É contra o espírito que ela emana, que ela representa, o que ela faz. Não gosto do que ela faz. Não tem nada a ver com a pessoa em si. Não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano que a gente luta. Mas a hipocrisia, a gente combate. Jesus foi um combatente da hipocrisia. E ele estava, um cara, chamando juízo para si. Chamando juízo. Porque dizer que era asneira aquilo que o outro falou, porque ele estava fazendo um juízo sobre o Lula, dizendo que ele não entendia nada de Bíblia, ele não entendia nada de Deus, sendo que chamando o cara de cachaceiro. Ele não se lembra que ele já usou o termo cachaceiro para com convenção de pastores. Convenção de pastores ele tratou de cachaça de pastor. CGADB, em vez de ser convenção geral, era cachaça. Então ele sabe bem o que é cachaça. Não adianta ele vir dizer que não entende de cachaça, que ele sabe o que é cachaça. E tem feito muito mal para ele. Tem feito mal. O bom senso dele anda longe, pecando contra o Lula, pecando contra Jesus, pecando contra Deus. E dizendo que é princípios bíblicos. Não é princípios bíblicos. O que o Lula disse foi princípios do Evangelho. São os princípios que Jesus ensinou. E foi Jesus quem disse: entra no teu quarto e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu me admiro de ver uma pessoa assim, que é julgado pelos outros desse modo. Ele disse: eu não estou devendo nada a ninguém, não peço nada a ninguém, aquilo que só Deus dá. O que Deus dá é o que Deus dá e eu só peço a Ele. Agora ele que fica dizendo que é o cara da honra, que é o cara que faz julgamento dos outros, ele que é o cara que denuncia todo mundo, ficou falando mal da CGADB, que não sei o que 100 anos da Assembleia e tal, e que não era um recalcado, porque ele tinha vencido, ele estava por cima e tal, e o vencido dele é porque ele também tinha participado de uma eleição, sei lá do que, e tinha se tornado secretário ou, ou tesoureiro. Rapaz, eu só digo que ele teria vencido se ele não tivesse disputando a mesma caca. Se ele não tivesse disputando a mesma porcaria. Mas o cara disputando a mesma coisa, não venceu coisa nenhuma.
Eu tive a minha infância ali pelos 17 anos, 18, antes dos 18, porque eu tinha entre 16 e 17, quando o meu pai ouvia ele, por exemplo, ele passava ali na rádio Bandeira, na TV Bandeirantes, alguma coisa assim. Eu tinha na minha inocência, na minha infância, na minha criancice, eu ouvia ele chamando atenção para suas mensagens e ele dizia, chamava para ser parceiro, seu parceiro ministerial. E eu ali, naquela idade de 16, 17 anos, eu coloquei no meu coração de um dia ser um parceiro ministerial desse cara, porque o que eu não poderia fazer, ou talvez não soubesse fazer, ele sabia fazer, que era falar, anunciar o evangelho e tal. E até que, com toda essa sinceridade, eu pensei assim, coloquei no meu coração isso. E quando eu arranjei um emprego mesmo, um trabalho, não um emprego, mas um trabalho em que se presta um serviço e é remunerado, eu passei a ser um parceiro dele. Era um parceiro pequeno, um parceiro, sei lá, de uma doação das mínimas, mas com o coração sincero. E deixei de seguir, e deixei de ser parceiro dele no dia que ele estava falando sobre que não chutava cachorro morto, mas dizendo com aquela energia só para não dizer o nome, porque ele tinha medo de dizer o nome. Depois é que eu vim descobrir, mas no momento eu não sabia quem era, do que se tratava, mas o meu coração foi tomado por uma voz muito forte dizendo: esse espírito não é o de Jesus. Este espírito não é o do Evangelho. Porque Jesus, está dito sobre Jesus isso, e que Jesus não era aquele ser que acabava de amassar a cana quebrada. Não era aquele que acabava de apagar a torcida, o pavio que fumega. Foi nesse momento que eu perdi totalmente o interesse em ouvir, em ser esse parceiro dele. Acabou aí. E para mim isso basta. Eu não tenho mais nada a dizer contra ele, não digo nada contra ele, apenas o que ele faz eu não gosto, isso não é do Evangelho. Ele pode ficar dizendo que é sacerdote de Deus, que é profeta de Deus, que todo mundo tem que ficar escutando ele, mas ele perde o seu tempo porque eu não escuto e não estou interessado e não estou afim de ouvi-lo. Eu ouvi porque eu fui enviado, fui compartilhado esse vídeo, mas não tenho nenhuma curiosidade a ver o que ele faz. Eu sei que ele provoca muito, faz muito mal às pessoas. Mas as pessoas são assim, elas se enganam e vão sendo enganadas. Mas quando enxergarem, quando o Espírito de Deus falar no seu coração, eles vão sair e vão procurar quem fala e vão ler o Novo Testamento, vão procurar o que Jesus ensina verdadeiramente. Porque não são todos analfabetos. As pessoas sabem ler. E eu tenho total certeza e creio no Espírito de Deus. Como diz ali na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, eles saíram e falando em línguas que eles não entendiam, mas os judeus que estavam ali, vindo de outros lugares do mundo, estavam ouvindo aqueles discípulos falarem nas suas próprias línguas maternas as maravilhas de Deus,
a graça de Deus, a misericórdia de Deus está ouvindo nas suas línguas maternas. Ou seja, o Espírito de Deus fala na minha língua. Ele fala em português para mim. Fala em português para você que sabe falar português, sabe ouvir português, entende português. Entende? O Espírito Santo fala com você. E eu creio exatamente assim, que o Espírito Santo fala. Não é eu tentando te convencer de nada, não é eu, não. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Creio exatamente nisso. É só para alertar, para não ficar você sendo puxado para lá e para cá e está com um conflito enorme no seu coração porque ele não quer abrir mão do seu pedacinho de coisa, ele não quer abrir mão daquilo. Quanto dinheiro ele não recebe ou sei lá o que em troca que ele tem, troca de poder, de fama, de nome, de honra. Essa honra que ele está chamando de honra está colocando o nome de Deus na lama, em desonra. Que Deus abençoe a você nesta manhã.